Olá, meu nome é Luiz Pereira e é com prazer que eu venho aqui trazer o conteúdo da aula 103 do programa oficial da Escola de Aprendizes do Evangelho. Na verdade, são 3 aulas sobre o mesmo tema. Eu vou trazer o conteúdo da primeira aula. E esse tema, que é comum às 3 aulas, é muito importante porque nos dá condições de trilharmos um caminho seguro de educação para que tenhamos o nosso espírito amadurecido, porque caminhamos adequadamente. O tema comum a essas 3 aulas é regras para educação, conduta e aperfeiçoamento dos seres. Hoje eu vou apresentar o assunto e a aula de hoje tem então por objetivo principal colocar os conceitos de educação e autoeducação e trazer algumas reflexões sobre o caminho que podemos seguir para, de forma segura, desenvolvermos o nosso caráter e a nossa educação espiritual. Começamos então falando um pouquinho sobre educação. A educação é o que nos permite interagir de maneira adequada com a sociedade. Nós recebemos essa educação de diferentes maneiras. A mais usual e a mais importante são através das escolas formais, né? Ensino fundamental, ensino médio, faculdade. Mas nós também recebemos a educação através de internet, televisão, interação com amigos, religião. Agora, o problema maior é que ela é falha. Ela é falha porque ela não traz para esse bojo de discussão o que nós precisamos para desenvolver o nosso espírito e o nosso caráter. O espírito ele evolui tanto intelectualmente como moralmente. A escola formal nos ajuda a desenvolvermos intelectualmente o nosso espírito através de instrução formal, mas pouco ajuda no desenvolvimento do nosso espírito, principalmente porque falta trabalhar conceitos de moral e de ética. E, como eu falei, o espírito evolui também moralmente, não só intelectualmente. Então, nós temos um problema a ser tratado, porque tanto os meios formais de educação, como a religião e como as escolas nos seus diferentes níveis, não nos dão os subsídios adequados para que tenhamos uma educação plena em nível de formação de caráter, em nível de amadurecimento do espírito. Se as escolas formais e a religião não conseguem preencher essa necessidade, pouco há de se esperar que outros meios consigam, como internet, televisão,
amigos. Então ficamos, a princípio, meio que perdidos na história sem saber por onde ir. Precisamos ter bem claro que o acúmulo de informação, ou seja, eu fazer várias faculdades, eu cursar diferentes cursos, ler muitos livros, assistir muitos vídeos, viajar, não garante a minha formação moral e espiritual. Pode até garantir a minha intelectual, mas não a minha formação espiritual e moral. Porque o acúmulo de informação só vira conhecimento depois que nós processamos essas informações, depois que nós refletimos e praticamos. Aí essa informação vira conhecimento. E esse conhecimento, quando bem utilizado para o bem da humanidade, vira sabedoria. E voltando ao cerne do problema, se nós não podemos ter a educação que precisamos nos meios normais, por onde começar? Por onde conseguir essa informação? É o que nós vamos ver mais à frente. Reparem que a educação, então, plena, ela precisa ser atacada de diferentes maneiras, de diferentes formas. As escolas formais, religião e os outros meios que a sociedade nos fornece, nos dão um bom desenvolvimento intelectual, físico, social, mas falha principalmente na nossa formação de caráter espiritual e até mesmo afetivo. E aí é que vem a importância, então, da autoeducação, que é nós buscarmos o que as escolas formais, as religiões e os outros meios que a sociedade nos fornece, aquilo que nos falta. A autoeducação é todo o conjunto de esforços que nos conduz ao progressivo trabalho de autoeducação de nós mesmos. É iniciativa nossa buscar o que nos falta. Mas aí vem um problema. Buscar aonde? Qual é a guia confiável que eu tenho de buscar essa autoeducação? Porque se eu for buscar sem nenhuma referência, eu posso buscar a informação errada. Eu posso buscar o meio errado e me perder na minha formação. Então, a melhor ferramenta que me garante a formação moral do meu espírito, do meu caráter, é o Evangelho. Ele me dá o caminho seguro que eu posso trilhar. Agora exige esforço, dedicação, de ler o Evangelho de maneira refletida, não de maneira rasa, para que, a partir dessa leitura, desses estudos, dessas reflexões, possamos vagarosamente, mas de forma contínua, refinar o nosso espírito. E aí, eu quero trazer aqui algumas reflexões. A autoeducação como método de renovação é válido, porque
É o único meio que nós temos de compensar a falta que os meios formais cumprem na nossa formação. Então, se a autoeducação depende de mim, então como anda a minha busca por conhecimento? Qual o esforço que faço pela reforma íntima? E como vivenciamos o cristianismo? Amigos, a escola nos ajuda nesses 3 aspectos. A escola de aprendizes. Como anda nossa busca por conhecimento? Se nós realmente nos dedicarmos nas aulas, no material que é fornecido em livros, nos dedicarmos nas práticas adequadas, nós vamos desenvolver o nosso conhecimento. E a escola também trata da reforma íntima, do refinamento do nosso espírito. E a vivência do cristianismo é o trabalho para o próximo. Então, em qualquer escola iniciática, e a escola de aprendizes é uma escola iniciática, nós temos que atacar essas 3 vertentes: a expansão da consciência através do conhecimento, a nossa reforma íntima, que é o burilamento do nosso espírito, transformando os nossos defeitos em virtudes e minimizando e convertendo os nossos vícios em bons hábitos. E trabalhando para o próximo, nós honramos o nosso título de cristão. Então nós estamos no caminho certo. Nós já sabemos que a guia mais confiável é o Evangelho. E nós já sabemos que a escola é um excelente caminho para nós conseguirmos esse objetivo, porque ela nos permite, através das informações que são oferecidas, a expansão da nossa consciência, e com a nossa consciência expandida, conseguimos entender melhor o mundo à nossa volta e conseguimos interagir melhor com o nosso próximo. Elas permitem o refinamento espiritual de cada um de nós, para que possamos, como eu já falei, transformar os nossos vícios em bons hábitos e transformar os nossos defeitos em virtudes. E nos motiva e nos incita a que trabalhemos para o próximo através do ato de servir. Tudo de bom, né? Aqui coloca então os requisitos da autoeducação. Eu vou apresentar esses requisitos, mas eles serão bastante detalhados na próxima aula. E o primeiro requisito da autoeducação é o amor. É o primordial. Mas nós temos outros aí, ó. Reparem: despreendimento, humildade, paciência, vontade, decisão, coragem, perseverança e disciplina. Amor. É o primeiro requisito. O amor que é colocado aqui é o amor no nível mais alto de exigência, de poder, que é o da benevolência e não da beneficência. Então precisamos, nós, espíritas conscientes, funcionar, trabalhar nesse nível mais alto.
Benevolência é praticar o amor no seu mais alto nível. É praticar o bem. Mas e a beneficência já não é o ato de praticar o bem? Sim. Mas a benevolência é no nível acima. A beneficência é você praticar o bem, mas com pensamentos ocultos, com trocas inconscientes. A benevolência é praticar o bem sem nenhum tipo de reciprocidade, sem nenhum tipo de remuneração. Fazer doações na nossa casa é fazer beneficência. Você está sendo beneficente. Porque na maioria das vezes nós doamos aquilo que não mais precisamos, que não mais nos faz falta, roupas usadas, calçados usados. Doamos o tempo que temos. E pior, ainda procuramos remuneração, se não material, procuramos uma remuneração a nível de valorização, de reconhecimento. Quando nós contamos para o nosso amigo que participamos de um bazar, quando nós contamos para um outro que doamos isso ou aquilo para o centro espírita, quando dizemos para a nossa família que estamos doando o nosso tempo para o próximo. Quando eu me comporto dessa maneira, eu estou sendo beneficente. Estou praticando bem, mas estou procurando um reconhecimento que a benevolência não exige. Benevolência é você fazer o seu melhor sempre, em qualquer situação. É você se doar para o próximo sem qualquer tipo de pensamento oculto a nível de valorização. Esse requisito é o mais importante e o mais difícil da nossa educação, que é praticarmos o amor incondicional, sem nenhum tipo de condição. Essa palavra amor é muito desgastada, porque é muito fácil a gente falar que ama, é muito fácil nós simularmos que amamos. Agora, praticar o amor de verdade é difícil. Ser benevolente é você, por exemplo, passar a camisa do seu irmão quando você foi passar a sua. Porque você viu que a dele estava amassada, precisava ser passada, você estava com tempo, passou a dele também. E não falou nada, guardou. Quando ele for usar, vai perceber que a camisa está passada. Pode concluir que é você ou não. Para você não faz diferença. Você fez o que você podia fazer. Isso é ser benevolente. Despreendimento é outro requisito. Nós não termos nenhuma amarra com a matéria. Nós estarmos leve para o nosso caminhar, sem apego a bens materiais, sem apego a nível de vínculo, de sermos refém a pessoas. Nós temos que lembrar que a porta é estreita, a porta que nos leva ao reino de Deus.
E para que consigamos passar por essa porta, é necessário que estejamos leves, sem nenhum tipo de bagagem. Então, precisamos praticar o desapego. É difícil? É. Porque nós temos que ter essa consciência. Nós viemos a este mundo sem nada e vamos voltar para o nosso plano de evolução, onde é a nossa verdadeira vida, sem nada. Nascemos nus e voltaremos nus de matéria. E veja bem, eu não estou dizendo que nós não devemos amar ninguém, nenhuma pessoa. Não. Eu acabei de falar de amor, de benevolência. E eu não estou dizendo que nós não podemos ter carro, casas e outros bens. Nós não podemos ficar reféns. Deixar com que a nossa liberdade, a nossa felicidade, a nossa alegria de viver dependa de pessoas. Eu só vou ser feliz se eu ficar com aquela pessoa, se ela ficar comigo. Não. Soltar, deixa livre. Eu amo aquela pessoa, mesmo que ela resolva não ficar comigo. Eu a amo tanto, amor nível máximo, benevolência, que eu quero melhor para ela. Eu quero que ela seja feliz, mesmo que essa felicidade não seja comigo. Posso ter carros? Posso ter casas? Posso ter outros bens? Posso. Mas sem luxo, sem ostentação. Eu não posso vincular a minha felicidade e liberdade de viver em acumular bens, em ter carro do ano, último modelo, em ter uma casa luxuosa, às vezes ter mais de uma casa, eu quero uma casa de campo, uma casa no litoral. Se você puder ter, fruto do seu trabalho, do seu esforço, tudo bem. Mas sem exageros, sem criar vínculos. Porque se nós fizermos a passagem com esses vínculos, vamos perder um bom tempo nos níveis baixos do astral para conseguirmos nos libertar desses vínculos. Humildade. Aí a primeira bem-aventurança. Jesus, quando desceu do monte, da montanha, quando ele colocou lá um monte de ensinamentos para o povo que o seguia, um dos ensinamentos foi as bem-aventuranças, 9 bem-aventuranças. Nessas 9 bem-aventuranças, ele deixou claro os níveis de evolução espiritual que podemos atingir. Podemos trabalhar todos, mas só conseguimos dominar uma bem-aventurança quando dominarmos as anteriores. E a primeira bem-aventurança é: bem-aventurados os humildes, porque esses verão o reino de Deus. Bem-aventurados aqueles que reconhecem que são pobres de espírito, que reconhecem que são falhos, que têm defeitos, que reconhecem que precisam se burilar, se refinar. Esses são pobres de espíritos
e reconhecem que são pobres de espíritos, mas trabalham através da autoeducação porque sabem que podem ser ricos de espírito. Por isso, a promessa de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito, que reconhecem essa pobreza, porque eles verão o reino de Deus. Eles são humildes. Eles sabem que são pobres de espírito. Nós precisamos ter isso bem claro em nossa consciência para podermos um dia, ainda distante, viver em sintonia com o divino, em harmonia com o divino. É essencial que tenhamos a humildade, que dominemos a primeira bem-aventurança. São 9, mas o primeiro passo tem que ser dado. Paciência. Tá aí. Mais um requisito para a nossa autoeducação. A paciência. O respeito pelo tempo do nosso próximo. A paciência tem a ver com a tolerância. São primos. Que é o respeito pelo jeito do outro ser. Nós pecamos muito. Nós, normalmente, queremos tudo do nosso jeito e no nosso tempo. Porque o nosso jeito nós achamos, nós julgamos que é melhor, e o nosso tempo também. E aí acabamos sendo intolerantes e impacientes com aqueles que não compactuam com o nosso jeito e com o nosso tempo. Então precisamos, sim, adquirir a ciência da paz, a paciência, para tolerarmos o tempo que o outro tem, que não é necessariamente o tempo errado. De repente é o tempo dele que é o certo e não o nosso. Mas tem mais requisitos. Vontade. Nós precisamos ter vontade. A vontade atua em nossos pensamentos, em nossos atos e em nossas palavras. É a vontade que faz com que nós produzamos as emoções necessárias para nos mover. E a vontade começa no nosso pensamento. Então, nós pensamos no que queremos e aí a vontade ativa as nossas emoções, que vai fazer o emovere, do latim emoções, fazer com que nós falemos, fazer com que nós façamos o que nós, no primeiro momento, vislumbramos no ato de pensar. Então precisamos adquirir uma vontade forte. E isso exige simplesmente que nós tomemos consciência que precisamos querer de maneira forte que a vontade surge. É um querer, que é um ato de pensar, de desejar, que faz com que surja a vontade.
decisão. Nós precisamos ser decididos. Não podemos ficar perdendo tempo, gastando tempo com indecisões. Porque, na verdade, nós não sabemos de antemão o que é certo e o que é errado. Porque, na prática, não existem o caminho certo ou errado. O caminho até o reino de Deus é um caminho extremamente sinuoso, com N bifurcações. E mesmo que nós vislumbremos o caminho certo no primeiro momento, nada impede de eu errar no segundo momento qual segmento seguir. E isso ocorre porque é assim mesmo, é através do atrito, do esforço, que nós evoluímos. Eu posso, no primeiro momento, achar que algo é ruim e perceber depois de uma semana, um mês, um ano, que aquilo, na verdade, foi bom. O contrário também é verdadeiro. Posso imaginar que algo que está me acontecendo agora é bom e eu percebo que depois de uma semana que foi ruim. Eu não sei. Então qualquer caminho serve? Não. Qualquer caminho serve não. A escolha do caminho envolve reflexão, amadurecimento de espírito. Mas isso não significa você ser indeciso. Você estancar porque não toma uma decisão. Não. Você precisa ter a coragem de decidir. E decida. Pronto. Estufa o peito e leva a cabeça. E vamos por esse caminho escolhido. Mesmo que eu julgue no primeiro momento que foi uma escolha ruim, como eu falei, posso lá na frente perceber que a escolha foi boa. Ou não tão ruim como eu imaginava. Mesmo porque eu vou ter outras chances lá na frente de fazer as escolhas corretas. Então tem que ser consciente, fazer as minhas escolhas e tomar coragem de decidir. Sempre da melhor maneira possível. Sabendo que eu posso fazer a escolha certa ou a escolha errada. E à medida que eu for amadurecendo em consciência, eu vou acertando mais que errando. Por isso que a coragem é importante. A coragem é colocar o coração para agir. Coragem de core, agem de agir. Agir com o coração. Não confunda com ser destemido. Destemido é não ter temor. É pior, isso é ruim. Porque a gente não dá valor para o perigo. O risco, então, é maior de fazer a escolha errada. O medo, ao contrário do que muita de nós pensamos, não é ruim. O temor, o terror, isso é ruim. Nós temos que ter medo na medida certa e temos que ter coragem na medida certa. O medo exagerado vira terror, estanca, para, não deixa, nos faz ficar indeciso para tomar decisão, para a escolha do caminho.
O destemor é o outro extremo, faz-nos decidir sem antes refletir qual é o melhor caminho. Nós temos que ter o medo e a coragem. O medo faz-nos pensar qual o melhor caminho a seguir. Mas é a coragem que vai fazer com que nós tomamos a decisão de escolha do caminho, evitando os exageros do destemor e do terror. Eu fui militar durante 15 anos. E uma das coisas que eu lembro bem de ter aprendido é que num campo de batalha, o soldado que é destemido tem uma chance maior de morrer. Da mesma forma, um soldado que é aterrorizado, que tem terror, também tem alta chance de morrer. Que o soldado tem que ter medo e ao mesmo tempo coragem. Perseverança. Perseverança não é esperança. Perseverança é você persistir com o ato de esperançar, de você ser otimista que você vai conseguir. A esperança do verbo esperançar é uma esperança ativa. E essa esperança do verbo esperançar que eu tenho que cultivar. Essa é a perseverança. Eu persevero, eu persisto no ato de esperançar, de confiar que vai dar certo. Eu preciso cultivar, então, a perseverança em todos os momentos. Eu tenho que estar confiante na divina providência o tempo todo, sabendo que tudo aquilo que acontece no meu julgamento, de mal ou ruim, é para o meu bem. São efeitos que eu mesmo causei pelos meus pensamentos, sentimentos e atos. Disciplina. Precisamos ter disciplina. Precisamos ser constantes. Precisamos fazer o que é necessário, sem preguiça, sem desídia. Vocês, nós precisamos cultivar a impecabilidade. Fazer o que é necessário, mesmo que me pareça desagradável num primeiro momento. Chico fazia isso. Emmanuel disse para o Chico: disciplina, disciplina, disciplina. Isso não significa que nós não podemos ver um seriado, não podemos dormir até mais tarde. Podemos, mas com disciplina. Eu tenho que ter o meio termo e priorizar aquilo que é importante para o desenvolvimento do meu espírito. Agora, último requisito: mestre. Eu preciso de um mestre. Toda escola iniciática, você tem um mestre. É assim na teosofia,
nos caminhos Wicca, nos caminhos de xamanismo, na Rosa Cruz, na maçonaria, na gnose. Mestre, um espírito encarnado ou desencarnado que me sirva de referência, de guia. Ah, mas eu não conheço nenhum mestre. Tudo bem. Nós temos um que não está encarnado, mas que nos deixou, através de livros, um caminho seguro para seguir. Jesus. Só seguir. Os motores da nossa renovação, da nossa educação, eu passei e apresentei rapidamente para vocês. Repassando, mais uma vez, o amor do Criador, ensinado pelo Cristo, o amor incondicional, o amor supremo, o amor divino, o amor sem limites, o desapego e o despreendimento, sem vínculos com a matéria, sem âncoras com pessoas, a humildade em aceitar as diferenças, a abnegação aos privilégios, o reconhecimento das nossas limitações, da nossa pobreza de espírito. Aí fica fácil ser humilde. A paciência para conduzir cada mudança a seu tempo, o respeito pelo tempo do outro, a tolerância com o tempo do outro, e aí vem a tolerância com o jeito do outro ser. Ser paciente, cultivar a ciência da paz. A vontade, que é o motor que te impulsiona a caminhar em frente, a fazer o que é necessário, a caminhar pela estrada evolutiva, a vencer os obstáculos. E a vontade nasce no pensamento, mas eu preciso do desejo, do sentimento. Aí o pensamento com o desejo fazem a vontade surgir e produzir o emover e a emoção, que nos faz falar e fazer o que é necessário. A decisão, temos que ser decididos, não podemos ficar indecisos no que fazer, mas precisamos então da coragem. A decisão requer coragem, mas a decisão tem que ser tomada de maneira consciente. Porque se tomarmos de maneira inconsciente, estaremos tendo coragem demais. Estaremos sendo destemidos. O erro aumenta muito. A possibilidade de errar aumenta muito. Se nós titubearmos e ficarmos indecisos, nós estaremos na outra extremidade. Estaremos aterrorizados com o terror, que é estanca. Nós temos que ter medo para fazer a escolha, mas a coragem de fazer. E aí, com vontade, seguir em frente o caminho escolhido. Temos que ter a perseverança, que é persistir no ato de esperançar, ou seja, confiar na divina providência o tempo todo. E temos que ter disciplina. Continuidade no ato de fazer. Responsabilidade para conosco mesmo. E que faltou? O mestre. Está aí o conceito. Professor de grande saber, perito ou versado em qualquer ciência ou arte. O nosso mestre maior, Jesus. É o nosso modelo e guia. É um espírito puro, filho muito amado do Pai. Nós também somos filhos do Pai.
E ele transitou pelo planeta Terra para nos ensinar o amor e a caridade incondicional. Ele nos trouxe a luz do seu Evangelho. E ele nos disse que nós somos luzes, vós sois luzes. Vós sois o sol da terra. Nós devemos fazer a diferença. E nós devemos trazer a luz para o nosso caminho e para o nosso próximo. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O meu exemplo, meus ensinamentos. Ninguém chega ao Pai, ninguém chega ao reino de Deus se não for por mim. Sejam, pois, perfeitos como perfeito é vosso Pai. Nós somos filhos de Deus. Então nós temos que buscar a perfeição porque nós temos a condição de sermos perfeitos. E por último, eu queria deixar esse pensamento do Humberto Holden, filósofo, muito bom. E, quiçá, o que ele coloca aí um dia seja de verdade. É a dignidade, o valor intrínseco do próprio homem. O homem deve, livre e espontaneamente, evitar o mal e praticar o bem. Olha que bonito. Não por causa de um punidor fora dele, humano ou divino, mas para não ofender a sua própria pureza e santidade. Nós somos divinos. Para não profanar a sua nobreza e sacralidade, para não desvalorizar o seu grande e imenso valor humano. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte da melhor maneira possível. Se nós fizermos a nossa parte, nós já estamos contribuindo para que um dia o nosso planeta entre para o mundo de regeneração. E o processo já está acontecendo. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. É isso. São essas as informações que eu preparei para essa aula 103. O livro base que eu tomei é a Apostila Amarela, é o livro Iniciação Espírita. E eu usei a Bíblia também como referência para tudo isso. E possamos, a partir dessas informações e dessas reflexões que eu trouxe, caminharmos de uma forma mais reta para a nossa evolução espiritual, para que possamos, o mais breve possível, estarmos junto ao Pai, sintonizados, harmonizados com Ele. Que todos vocês tenham uma grande semana, com muito amor, com muita paz e principalmente com muita saúde. Que assim seja.